proximidade um dos pavilhões do presídio, com apenas alguns metros. Segundo cálculos preliminares da polícia, a escavação já teria passado por baixo dessa rua. Não se sabe ao certo quantos metros faltavam até o muro. Comenta-se que poderiam ser 40 metros. A passagem construída tem cerca de 50 metros de comprimento, mede 60 centímetros de largura e 1,40 m de altura. Segundo a polícia, a estrutura montada chamou a atenção dos investigadores, mas mesmo com ventiladores é muito difícil respirar lá dentro, como mostrou o repórter Jonas Campos, que foi o primeiro jornalista a ter acesso ao túnel ontem. Uma estrutura realmente, uma obra de engenharia, atravessava pelo menos 2 ruas, né? Ia por debaixo de casas, aqui ó, baldes, também toda essa estrutura aqui para garantir a fuga dos presos. Hoje, dentro do presídio, olhares atentos dos brigadianos. À tarde, vai ser feita uma revista geral na cadeia pública, que é o novo nome do presídio central. Segundo a administração, o procedimento foi feito toda quinta-feira. O diretor da cadeia nos recebeu esta manhã para uma entrevista. Disse que mesmo que o túnel avançasse, dificilmente eles conseguiriam passar pelo muro. É um muro extremamente forte, extremamente profundo, tá? Então nós garante também que essa situação se torna praticamente impossível a transposição do muro. O presídio tem hoje 4.665 presos para 1.905 vagas. E tentativas de fuga são frequentes. Não é diariamente, mas, vamos dizer assim, mensalmente nós temos no mínimo 1 ou 2 tentativas frustradas. Tá? Fuga pelo muro mesmo, tentativa? Tentativa de acessar o pátio, nenhum deles conseguiu chegar perto do muro ainda, tá? Nesses 22 anos. Apesar de todas essas tentativas, o tenente-coronel Marcelo Barbosa, que está há 2 anos no comando da cadeia, mostrou tranquilidade. Isso aqui é uma cidade, tá? Com 8.000 pessoas aqui dentro, tem 250 municípios no estado e não tem a população que nós temos aqui. Então a gente tem que administrar com tranquilidade, né? Nós somos preparados para isso. Bom, a operação para desmontar esse plano de fuga por pelo menos 3 meses tiraram o sono de muitos policiais gaúchos. Entre eles, o diretor de investigações do DENAC, Mário Souza, e o titular da terceira delegacia de investigações do narcotráfico, Rafael Pereira. E são eles que estão aqui no estúdio para contar para a gente alguns detalhes dessa operação complexa e que felizmente abortou esse plano de fuga aí, possivelmente com consequências terríveis para a sociedade. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho de vocês. Bom dia. Gente, quer dizer que há aproximadamente 3 meses vocês descobriram que existia um plano de fuga de um presídio do Estado, mas não sabiam nem qual o presídio. É isso assim que começou a história para vocês? Esse trabalho começou de uma investigação corriqueira do narcotráfico e essa informação foi sendo apurada. Nós não tínhamos elementos, com certeza praticamente, como eu te falei, até ontem. Os elementos 100% não existia essa coisa. Nós tínhamos Mas quando é que vocês descobriram que era ali na região do Central, que era uma fuga do Central? Há cerca de 30, 40 dias foi descoberto que seria ali. Inclusive outros presídios, nós investigamos também antes dali. E para a gente entender, daí começou todo o monitoramento daquela área até chegar na casa. Quando é que vocês descobriram o início do túnel mesmo? Só ontem? Exatamente. Não, nós tínhamos a convicção de que havia um plano de fuga. O difícil era comprovar. Então foi um trabalho exaustivo, policial, né, com muito sigilo, usando todos os recursos que nós temos de inteligência e técnicas policiais. Nós apuramos que a movimentação no interior da casa não condizia com a realidade. Uma obra, uma casa modesta feita por 8 pessoas, chama atenção, que não saía areia dentro da obra. Nós encontramos uma grande quantidade, a casa era só areia depositada. Nós reparamos que depois de um passar do tempo, nenhuma benfeitoria era possível se reparar. As placas dos carros não condiziam com a localidade e com a intensificação das campanas local conseguimos visualizar membros importantes da facção criminosa rondando a casa. E aí tivemos a convicção de que era um plano de fuga. Quer dizer, vocês descobriram tudo isso e aí na noite anterior é que foram ao juiz para pedir então os mandados de busca. Exatamente. Qual foi a reação dele ao ver as provas que vocês tinham? Ele prontamente, claro, deferiu os mandados de busca, tanto com apoio do Ministério Público, em questão de meia hora. Né? A resposta do Judiciário foi imediata, mas claro que foi surpreendente. Né? Conversamos em porta fechada e o próprio disse, mas será que é possível? Não é possível. Bom, e para a gente entender, como é que foi a chegada de vocês lá na casa? Quantos policiais chegaram para fazer a abordagem? Na realidade, nesses 3 meses,
até a chegada à descoberta que seria no Central, quase todos os dias, eu e o Rafael, nós pensávamos, a equipe deles, os policiais, nossa equipe, de que poderia acontecer. Então nós tínhamos esses indícios todos, essa investigação, mas eu reconheço que a gente dormia pensando, bom, isso pode acontecer, e se acontecer, a responsabilidade será nossa. Então foi uma decisão muito difícil. Então, apesar de toda a investigação, eu reconheço, a minha certeza exata foi no encontro do buraco, do túnel, na entrada do túnel. E quantas pessoas que foram para essa operação? 30 policiais do DENARC, da Polícia Civil, e nós entramos, pegamos eles de surpresa, havia pessoas... Não houve resistência? Não, havia pessoas na superfície e 4 elementos dentro do túnel, que inclusive demoraram um pouco a sair, porque o túnel é uma obra um pouco longa e de difícil acesso, difícil caminhada, né? Complexa caminhada. Delegado, foi o primeiro a entrar ali, né? E aí, o que foi que você encontrou? Qual foi a sensação de estar ali, de ver aquela obra toda? A primeira entrada a gente entra sempre com a possibilidade de que poderia encontrar mais alguém trabalhando no túnel que não quisesse sair. Mas isso não aconteceu? Não, quando eu percorria, estava na metade do túnel, eu já entendi que certamente eles todos que estivessem ali sairiam, porque é muito difícil suportar aquele calor e tentar se esconder ali dentro. Uma caminhada no interior do túnel de 50 metros leva em torno de 5 a 10 minutos para nós que não estávamos preparados. Tamanha dificuldade de locomoção. Mas surpreendeu muito a questão de ventiladores por todo o túnel, eletricidade, bombeamento de água, escoras de madeira, sustentação. As imagens são claríssimas. Uma obra que certamente custou caro, foi bem financiada, né? E também foi feita por profissionais, pessoas que sabiam lidar com fundações. Essa a investigação agora vai nesse sentido. Nós temos a convicção de que isso tem que ter um apoio, um suporte técnico de alguém habilitado. Isso não é uma obra que é feita por pedreiros corriqueiros, até porque eles não têm o hábito de escavar. Tem que ser especializado para fazer uma obra dessa complexidade nesse terreno também, que é um terreno complicado. E não era perigoso aquilo ali não, porque a gente vê que está com bastante estacas em volta, né? Ela está, parece que protegida, mas não poderia desabar não e colocar até em risco ali as pessoas que estavam naquela área. Os engenheiros que nós conversamos no local disseram que a obra aparentemente estaria feita de uma forma, entre aspas, apropriada. Mas claro que o risco sempre houve, tem que reconhecer que o risco sempre é iminente. Mas eu ressalto isso, as pessoas que olharam, claro, vai ser feito perícias mais aprofundadas, que estaria tecnicamente apropriado, entre aspas. O que mais surpreendeu a polícia em toda essa operação? Eu acho que foi uma das investigações, ou a mais complexa que eu já participei, pelo tipo de investigação que nós encontramos e a possibilidade. Isso que a gente vem frisando desde ontem. Nós vivemos praticamente uma guerra, a segurança, uma batalha dia após dia. E ontem a batalha nós vencemos. Sim, eles já estavam com mais da metade, eu acho, né, do túnel cavado. 50 metros. E certamente de dentro da penitenciária, os agentes penitenciários não conseguiriam ver. No primeiro momento não. As informações que a gente tem... Só depois que alguns tivessem fugido, mesmo daria uma falta. Exato, é muito difícil, como a gente viu na entrevista anterior, são muitos presos dentro do local, né? Não é fácil notar o sumiço rápido e imediato de cada um. E ainda que notassem o sumiço, teriam que descobrir o local por onde escaparam e ainda o local por onde saíram. Então, assusta muito pensar que se esse plano desse certo, talvez mudasse a história da segurança pública do Estado. Nós estamos falando de pessoas perigosas que têm longas penas a cumprir. A pessoa que tem uma pena curta a cumprir não financia uma obra dessa, que sabe que logo regredirá de regime. Nós estamos falando de pessoas que não sairiam para curtir o feriado de carnaval, mas sairiam para acertar contas, dominar territórios e com certeza para inflamar a guerra. Essa é uma facção criminosa, né, que é muito antiga, muito conhecida de todos os gaúchos, que já teve diversos líderes muito perigosos, né, e que a polícia está sempre atrás e não consegue descapitalizar, digamos assim, essa facção. A gente consegue, tanto que agora esse ato para eles com certeza foi um golpe muito forte neles. O que acontece é que o crime e o tráfico geram muito dinheiro. O tráfico é a mola propulsora dos outros crimes. Tem que ser combatido o crime patrimonial, o homicídio e o tráfico. Mas se a polícia não fizesse esse tipo de trabalho, sempre pegando, sempre gerando prejuízos, nós temos aí o exemplo. Se essa fuga tivesse acontecido, nós teríamos 200 criminosos no mínimo, violentos, foragidos, nas ruas do Rio Grande do Sul, dispostos a pagar contas, como o Rafael ressaltou, a pagar a saída, algum deles possivelmente, a acertar contas também com seus inimigos, e nós ficaríamos aí
com uma catástrofe na Nem é segurança. bom pensar, né, no que poderia acontecer. Bom, gente, elogiando aí a coragem e a competência, então, da nossa polícia, que nós encerramos esse Jornal do Almoço. Muito obrigada pelo belo trabalho de vocês. Parabéns aí a todos os envolvidos. Obrigado, e a vitória foi da segurança pública, da sociedade gaúcha, no dia de ontem. Com certeza. Ótima